Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Olha, já vou começar avisando a vocês, hein? Daqui a pouquinho, a partir das 18h30, eu estarei ao vivo lá no canal Central do Fla, para vocês poderem acompanhar a cerimônia de posse de Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Como eu venho falando para vocês ao longo dos últimos dias, não é necessariamente uma cerimônia de posse, é mais uma cerimônia de diplomação. Muito normal e realizada no meio político, quando os políticos tiram a diplomação dias antes de assumirem os seus postos. Por exemplo, na semana passada, alguns políticos em algumas cidades grandes no Brasil tiveram a diplomação para poder assumir como vereadores a partir do dia 1º do ano que vem. É isso que vai acontecer com o BAP hoje, ele vai receber a diplomação. Amanhã, o presidente do Flamengo ainda será Rodolfo Landim. Mas, a partir de amanhã, o BAP e toda a sua equipe, que nós vamos conhecer hoje na diplomação, terão acessos aos contratos do Flamengo. Assim, os caras vão poder estudar e analisar a real situação do Flamengo para poder propor um novo orçamento. Como eu já havia adiantado para vocês, o orçamento, o planejamento orçamentário para o primeiro semestre do ano que vem não será mantido. O planejamento orçamentário será refeito pelo BAP, que vai levar ao Conselho Administrativo para poder ser aprovado ou não. Só que isso só vai poder ser feito depois que a equipe do BAP tiver em mãos todos os contratos que o Flamengo tem. E isso vai começar a partir de amanhã. Nação, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Comentar sobre cada tópico que a gente abordar aqui é importantíssimo para eu entender a sua opinião. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre Gedson Fernandes, Richarlison, nós vamos falar sobre Rodrigo Paiva assumindo a comunicação do Flamengo e os problemas que isso traz para o Mengão queridão. Eu quero falar com vocês também a respeito da proximidade financeira que o Palmeiras já está tendo com o Flamengo, tá sabendo não? Vou contar para vocês daqui também, tá? Bom, fica aí até o finalzinho do vídeo para você não perder nada, mas não esquece, 18h30, no Central do Fla, eu estarei ao vivo, direto do Salão Nobre da Gávea, para poder cobrir a cerimônia de posse de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, um novo presidente do Mengão queridão. Antes de tudo, é sempre bom dar a dica da Mais Ágil para vocês. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue aquela grana que você está precisando para passar esse final de ano e para começar o próximo, assim, bem rapidinho. Todos que usaram a Mais Ágil através das nossas publicações nos nossos canais me reportaram que tiveram um excelente atendimento e uma agilidade na resolução do seu problema incrível. Por isso, a gente continua recomendando a Mais Ágil, porque na Mais Ágil a gente confia. Clica no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil para você conseguir recuperar o seu FGTS. Dica dada, bora falar sobre o Mengão queridão e tudo que está rolando lá, tá? Bom, pessoal, o provável diretor de comunicação do Flamengo pode ser o Rodrigo Paiva. Para vocês entenderem quem é Rodrigo Paiva é um rubro-negro de muito sucesso na área de comunicação. Trabalhou como diretor de comunicação do Flamengo, se não me falha a memória, de 1990 até 1999, e depois ele saiu e foi para a Seleção Brasileira. Na Seleção Brasileira ele teve uma passagem grande e saiu em 2014, depois de 15 anos servindo na instituição. E retornou agora, me parece, tem 2 ou 3 anos, para a comunicação da CBF. O nome dele é um nome de peso, sim. Como profissional de comunicação no Brasil, poucos se igualam. Duvido que alguém passe. É considerado um dos jornalistas de primeira linha na função de comunicação de um clube de futebol ou da Confederação Brasileira de Futebol. Só que há um grande problema envolvendo aí o Rodrigo Paiva, que eu acho correto que a ala feminina do Flamengo e até aqueles que, como eu, prezam sempre pela lisura, pelos preceitos mais honrosos na sociedade, tem questionamentos com o Rodrigo Paiva. Por quê? Porque há um tempo atrás o Rodrigo Paiva foi acusado de importunação e de transformar o ambiente de trabalho num ambiente de trabalho destrutivo para funcionárias na CBF. O processo rolou, inclusive, com cópias de mensagens enviadas de WhatsApp do Rodrigo Paiva
para essa funcionária específica, que no relatório que ela fez no processo, ela citou o nome expressamente de Rodrigo Paiva e de mais um funcionário da CBF. Condenados, a CBF teve que pagar R$60 mil para a funcionária. Esse comportamento destrutivo do Rodrigo Paiva, na CBF, é o que faz com que pessoas não queiram esse nome para a pasta do BAP. Em compensação, quando eu postei isso no meu Twitter, eu vi pessoas dizendo que todo mundo erra, que o erro já passou, que ele já pagou e que vida que segue, que todo mundo merece uma segunda chance. Bom, eu deixo para você aí a questão da opinião. Rodrigo Paiva, mesmo tendo esse histórico de importunação com um processo que deu ganho para a funcionária da CBF, deveria mesmo ter um cargo no Flamengo? Não tem nada a ver? Águas passadas não movem moinhos? Ou vocês acham que alguém com essa reputação não deveria ter uma oportunidade dentro do clube de regatas? Coloquem aí a sua opinião, é interessante, são tópicos polêmicos que é legal a gente ver como vocês pensam. E não pensem que o cara que vos fala tem opinião definida e pau é pau, pedra é pedra, não. Muitas vezes os argumentos que vocês colocam nos comentários me fazem mudar de opinião, me fazem mudar de ideia, me fazem enxergar um determinado tópico de maneira diferente. Então vai lá, comenta. Eu não consigo responder por escrito todo mundo, mas eu leio todos os comentários, os daí vocês podem ter certeza, tá? Bom, pessoal, o seguinte, o BAP vai falar com a imprensa hoje às 19 horas, nós estaremos lá no Salão Nobre da Gávea, e eu tava reparando, gente, é cada coisa que dá polêmica no Flamengo que eu não vejo dar polêmica em clube nenhum. Por exemplo, por conta do acesso da cerimônia de posse no Salão Nobre da Gávea hoje, os caras vão fechar a sauna mais cedo. Esse comunicado da sauna fechando às 18 horas foi repassado para os associados e isso deu um pano para manga danado. Muitas pessoas reclamando sobre isso, o Renato Maurício Prado até brincou, aí o BAP vai assumir na sauna. Obviamente, creio eu, pelo destacamento dos funcionários da Gávea estarem concentrados no Salão Nobre, as entradas do clube não se misturar com as pessoas que estão na sauna, enfim. A questão estrutural do Flamengo leva ao fechamento da sauna quando tem um movimento grande assim no Salão Nobre. Mas foram horas e horas de debate, de conversa nas redes sociais, por conta da sauna fechar umas horinhas mais cedo hoje, é mole? Esse tipo de coisa a gente não vê, por exemplo, no Palmeiras, né? Ninguém discute nas redes sociais que horas que a sauna do Palmeiras fecha. Aliás, o que a gente está precisando discutir com relação ao Palmeiras é a aprovação do planejamento orçamentário deles. A Leila Pereira espera no ano que vem fechar um planejamento, pelo planejamento orçamentário que ela traçou, fechar o ano de 2025 com mais de R$1 bilhão em receitas, encostando demais no Flamengo. A Leila espera tal fato por conta do novo contrato de direitos de transmissão da TV, onde ela conseguiu mais dinheiro para o Palmeiras e, de quebra, ainda conseguiu diminuir os valores que o Flamengo recebia. Só para vocês terem uma ideia, a diferença de recebíveis dos direitos de transmissão do Flamengo para o Palmeiras era algo na casa de R$100 milhões. Acabou, está liquidado, caiu para R$5 milhões e, dependendo da colocação das equipes no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode receber até mais do que o Flamengo no próximo ano. Foi o pior contrato de direitos de transmissão fechados desde que os direitos de transmissão começaram a ser negociados com o clube. Rodolfo Landim fez isso porque é presidente da Libra e queria agradar aos membros da Libra e, portanto, abriu mão daquilo que o Flamengo tinha de maior para poder privilegiar o Palmeiras. Com isso, a nova gestão do BAP vai ter muitas dificuldades para conseguir vencer financeiramente o Palmeiras. E, pessoal, não se assustem se nos próximos anos a gente for ao mercado e tomar chapéu do Palmeiras em determinado jogador que a gente queira. Porque com um poderio financeiro igual ao do Flamengo e bem gerido, porque o Palmeiras tem uma boa gestão, a Leila Pereira sabe o que ela está fazendo, vai ser mais um concorrente para o Flamengo, não só dentro de campo, mas também fora de campo, na aquisição de jogadores. E por falar em aquisição de jogadores, lembra que eu falei para vocês sobre Gedson Fernandes e sobre o Richarlison? E lembra que eu gravei um vídeo aqui no canal ontem falando 357 milhões de reais em 2 reforços.
e que no vídeo eu falava para vocês que era praticamente impossível do Flamengo contratar essas duas figuras pelos valores. Richarlison 40 milhões, o Gedson Fernandes 20 milhões. Pois é, pessoal, hoje saiu a informação na imprensa de que quem estava sondando esses jogadores não era a nova equipe do BAP, e sim a antiga gestão do Flamengo sob o comando de Marcos Braz. Eles sim sondavam os nomes desses jogadores. Estava conversando com uma pessoa dentro do Flamengo, né, da gestão que vai entrar agora, e estava me dizendo o seguinte: esses nomes foram vazados para botar pressão em cima daquilo que o BAP possa ou não possa fazer. Porque o torcedor agora ele vai começar a se questionar, pô, se o Landim queria o Gedson Fernandes e queria o Richarlison, que juntos custam aí quase 60 milhões de euros, por que que o BAP não vai em jogadores deste tamanho? O que que o Landim tinha de mais especial que ele conseguiria contratar esses dois jogadores e o BAP não consegue? O BAP já descartou totalmente o nome desses dois atletas pelos valores que os dois atletas representam. Esse é o questionamento que talvez o torcedor comum possa fazer. Mas para mim a resposta é a mesma da construção do estádio. Lorota, goma, ideia fraca. Por que a mesma coisa do estádio? A gente sabe que a gente está lá com um terreno, com uma limpeza para ser feita, na casa dos 300 milhões de reais. Que ninguém sabe ainda como é que vai resolver, como é que vai fazer. Tirar a Naturgy de dentro daquele terreno do gasômetro vai ser um dos maiores desafios da nova gestão. E a última mensagem do Rodrigo Duche a respeito disso foi: parem de encher o saco. Literalmente foi isso que ele falou. Tá num vídeo meu gravado aqui. Ou seja, os caras não tinham mais vaga ideia do que estava fazendo, nem como iriam resolver os problemas que se apresentavam. Apenas queriam usar isso para ganhar as eleições. E é o mesmo sendo feito agora para tumultuar o ambiente que ainda nem começou. Não esperem uma transição tranquila, uma transição boa no futebol, por exemplo. Nem o Bruno Spindel, nem o Marcos Braz se apresentaram para poder fazer a transição de tudo para o BAP. Foi designado o CEO, Reinaldo Belotti, que é um cara que está muito distante da realidade do dia a dia do futebol do Flamengo. Para quê? Para não dar nada de mão beijada para a próxima gestão. O que esses caras esquecem é que não é dar de mão beijada para a próxima gestão, e sim dar de mão beijada para o Flamengo. Ora bolas! O Flamengo não é do BAP, não é do Landim, o Flamengo é do povo, é nosso. Então, o que eles estão atrapalhando na transição, eles não estão atrapalhando o BAP, eles estão atrapalhando o Clube de Regatas do Flamengo. Mas a vida política é assim dentro e fora do Clube de Regatas do Flamengo. Portanto, esses dois nomes estão desconsiderados. Agora, tem um nome que eu venho falando com vocês, que é sério, que está firme, que é ponta firme com o BAP, que é o nome do Roger Guedes. O BAP não desistiu de contratar o Roger Guedes. O que vai acontecer é o seguinte: tendo acesso aos contratos do Flamengo, o BAP vai sentar com o Boto, com o Felipe e com os seus parças, né, com a sua equipe toda, para ver a viabilidade do Roger Guedes vir ou não. Pela descrição de atacante que o Felipe Luiz quer, o Roger Guedes cai como uma luva, mas não se surpreendam se depois de avaliar os contratos vir Roberto Firmino. Ah, não adianta vocês ficarem me xingando, não adianta. Roberto Firmino é velho. Roberto Firmino tá jogando muito, não tá. Mas 2,9 milhões de reais foi o que a gestão deixou pro BAP trabalhar agora. E a gente precisa de um centroavante, parceiro. E por 2,9 milhões de reais, você não acha ninguém. Nem o jogador do Cuiabá, o paraguaio do Cuiabá, que muita gente pede, custa só isso, são 8 milhões de euros, patrão. E o Firmino vai ser colocado no mercado, dependendo da maneira como colocarem, não se espantem se o Roberto Firmino vier jogar pro Flamengo. Não é o jogador dos sonhos de vocês, eu sei, é velho e tal, mas não pode ser que a gente não tenha grana ou alternativa. Vale lembrar que o BAP vai ter uma equipe muito criativa junto com ele, que pode sim bolar formas diferentes de conseguir arrecadação para poder investir no ano que vem. Pode ser que a venda de um Fabrício Bruno, por exemplo, sem a reposição do zagueiro, possa proporcionar ao Flamengo a contratar um atacante mais jovem e melhor. Mas se nada disso acontecer, porque não dá para contar que o Fabrício Bruno vai ser vendido no dia 1º de janeiro, não dá para contar que o Wesley vai ser vendido no dia 1º de janeiro, Matheus Gonçalves recebendo muitas sondagens, mas nada fixo para poder realizar uma venda. Então não dá para contar com o ovo no fiofó da galinha. Se não acontecerem grandes vendas e vendas onde o Flamengo não precise de uma reposição imediata, por exemplo, se vender o Wesley, tem que contratar no mesmo dia. Agora, se vender o Matheus Gonçalves, não precisa.
Se vender o Fabrício Bruno, depende de quem vai ficar na zaga do Flamengo. O Pablo, um zagueiraço que o Flamengo tem na base, já vai ficar para os profissionais. E é zagueiraço mesmo. O Iago é outro. Então, dependendo de como eles forem aproveitados pelo Felipe Luiz, sai um Fabrício Bruno, você não precisa repor. Mas vai depender. Então, pessoal, abram a cabecinha de vocês, porque pode pintar o Roberto Firmino no Flamengo, sim. Tudo depende das condições contratuais que o BAP vai encontrar amanhã. Mais uma vez, às 18h30, eu estarei ao vivo no Central do Fla. Já tá lá, a live já tá pronta, já tá lá. Então sai daqui e vai direto para lá, valeu? E se você não conhece o meu novo canal, No Mundo Agora, a oportunidade é essa de conhecer. Clica bem aqui na caixinha que tá aqui do lado, vai lá, conhece o nosso canal. Se gostar dos assuntos abordados lá, que não é sobre o Flamengo, se inscreva e recomenda o canal para geral, pra gente continuar crescendo. Valeu? Obrigado por tudo, tenha uma excelente quarta-feira, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras!